do Êxodo, capítulo 8. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Versículo 28. Então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifício ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe. Orem também por mim. Amém? Se continuarmos lendo na sua casa, capítulo 10, versículo 11, 24 e 26, nós vamos achar mais duas propostas ardilosas de Faraó para Moisés. Irmãos, nós conhecemos a história da saída do povo do Egito. Quando José do Egito foi para aquela terra levado, lá José prosperou depois de algumas lutas, levou para lá o seu pai, seus irmãos, toda a sua família, e eles cresceram muito naquela terra. Diz a palavra de Deus que mais de 400 anos depois, Deus visita o seu povo por causa do clamor e da aflição. Então Deus vai usar Moisés para tirar esse povo de lá. Só que Faraó, ele tem dúvidas com relação à saída deste povo. Então ele traz para Moisés, quando Moisés vai até ele e fala: olha, o nosso Deus mandou te dizer, deixa o meu povo ir. E ele dizia não, não, porque ele não queria perder o trabalho escravo daquele povo. E ele começa então com as propostas. Nós vamos falar das 4 aqui, que foram ardilosas. Queridos, toda vez que nós falamos ou lembramos do Egito passado, nós lembramos de uma terra de escravidão, de um lugar de sofrimento, de angústia, de choro. E toda vez que nós falamos de Faraó, a analogia que fazemos é do nosso pior e maior inimigo, aquele que escraviza o homem, o diabo. Então pensemos nessas propostas que o inimigo até hoje faz, não é diferente. E infelizmente ele tem alcançado êxito com algumas pessoas. E precisamos ficar em alerta, sermos vigilantes, porque as propostas vêm. Então ele faz isso para impedir a saída do povo de Deus da terra de escravidão. No versículo 25 que lemos, ele faz a primeira. Isso aconteceu depois da 4ª praga já, que foi a praga de moscas, que Deus mandou no Egito. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, podem ir sacrificar ao vosso Deus, mas sacrifiquem ao vosso Deus nesta terra. Não saiam daqui, vocês podem ficar aqui. Vocês podem adorar o seu Deus aqui, vocês podem oferecer sacrifícios ao seu Deus aqui no Egito. Não precisa vocês sair daqui. Olha, que ele não quer deixar o povo sair da sua terra. Queria que eles oferecessem sacrifício e adorassem o nosso Deus ali naquele lugar. Então Moisés, ele rejeita esta proposta. Moisés não aceita. E a figura de Moisés, assim como Moisés, irmãos, qual deve ser a nossa decisão com relação a adorar e a servir a Deus? Ele disse: eu não posso adorar o nosso Deus, levar o nosso povo a adorar o Deus de Israel nessa terra. Aqui é terra de escravidão. Nós precisamos ir embora, deixar para trás essa vida. Assim deve ser a atitude também de hoje. Sair da terra de escravidão, deixar para trás uma vida de escravidão, sair da terra do Egito. Não basta levantar altares a Deus, não basta querer
adorar a Deus, ser um adorador do nosso Deus de Israel no mundo, no Egito. Não é isso, não é para isso que Deus nos chamou e chama. Se você for procurar no grego a tradução de eclesia, que é igreja, é um povo chamado para fora. Um povo tirado de dentro do mundo, trazido para fora do mundo. Então é para isso que Deus chama, para sair e ir para longe, deixar a velha vida, dar meia volta, conversão. E muitas pessoas dizem que você pode ser cristão do jeito que você é. São pessoas usadas pelo inimigo para tais propostas. Você pode ser um cristão do jeito que você é. Você pode continuar como você é. Se você está no pecado, pode continuar no pecado do jeito que você está. Se você está bebendo umas e outras, vezes em quando, na porta de uns bares do canto de bairro de Caratinga, pode continuar bebendo, não tem problema, é só servir a Deus nessa terra. Assim são as propostas. Se você tem algum vício, ele é pequeno, continue com ele, Deus não se importa. São estas as propostas. Deus não liga com isso, Ele vai te perdoar. Ele quer o seu coração. Ele não se importa com essas coisas exteriores. O inimigo, irmãos, quer que sirvamos a Deus e um pouco Ele também. Essa é a proposta do inimigo. Tem feito e muitos têm caído. Conhece a frase nada a ver? Olha só, propostas satânicas têm impedido muitas pessoas de ter um encontro genuíno e pessoal com Jesus. Aquele encontro que mexe com o coração, que tira lágrimas dos olhos. Essas propostas têm impedido isso. São essas propostas inimigas, essas insinuações, esses ensinamentos que têm feito com que pessoas não tenham um compromisso sincero com o Senhor. São essas propostas que fazem com que as pessoas esfriem na fé e não sintam falta disso aqui que nós estamos vivendo, esse momento aqui, ó. É impossível eu ser igreja de Cristo e não sentir falta dos meus irmãos, da comunhão com os meus irmãos em Cristo. A não ser que eu esteja doente ou impossibilitado. Pessoas que aceitam a proposta, como o faraó diz aqui, vocês podem ir, ofereçam sacrifício ao vosso Deus, não tem problema, mas fiquem na minha terra, fiquem aqui no Egito. Pode ficar aqui, ofereçam seus sacrifícios aqui, neste mundo, do jeito que você é, do jeito que você está, do jeito que você vive. Você pode ser um cristão, né? Mas não precisa mudar nada. Isso, irmão, são mensagens diabólicas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O texto sagrado de Tiago diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é muito sério. O inimigo, ele usa até mesmo pessoas para convencer outros, né, de servir a Deus, até mesmo em nossa casa. Pode servir a Deus na sua casa, não tem problema, Ele aceita a sua adoração, sem nenhum prejuízo à sua fé espiritual. Eu tenho aqui para mim as minhas dúvidas, que se eu viver na minha casa, eu não vou esfriar na fé. Eu não vou sentir falta dos meus irmãos. Paul Washer, ele diz: não podemos conhecer a Deus em sua plenitude nunca, se o mundo nos influenciar mais do que as Escrituras. Nunca vamos
ter intimidade com o nosso Deus, uma plena intimidade com Deus, se o mundo nos influenciar mais do que a Bíblia. A segunda proposta que Faraó faz para Moisés, depois da praga, é ardilosa também. Ele diz, faz o seguinte, versículo 28, vocês podem sair então da minha terra, vão servir o vosso Deus, podem oferecer sacrifício ao seu Deus, Moisés, podem sair da terra do Egito, porém, não vão longe, fique por perto, não vai longe não, não se afaste, fique perto, fique por aqui. Ele propõe então que Israel podia até ir, mas não ir para longe, e quando quisesse retornar, estavam perto, estavam ali pertinho. O inimigo é astuto, o inimigo é sedutor. Depois de afligir os seus súditos, depois de escravizar, ele tenta atrair, mostrando assim as vantagens do seu mundo, do seu reino. Aí ele vai oferecer prazeres, liberdades, ele convida a desfrutar do melhor do Egito. Moisés, vocês estão por perto. Irmãos, Ramsés era como o irmão de Moisés. Ele diz, ficam por perto. De repente vocês vão precisar de alguma coisa, vão precisar voltar aqui, fica aqui pertinho, não vão para longe não. E a tese é que se pode servir a Deus e também satisfazer-se no Egito, estando perto dele. Pode dar um pulinho lá de vez em quando, pode levantar altares a Deus e também voltar ao Egito para usufruir das suas vantagens. Sendo assim, vão viver com o coração dividido, lá e cá. Mas a vida com Deus não é assim. Deus não chama para viver assim. Jesus nunca chamou para se ter uma vida assim. A vida com Deus, a vida com Cristo, não existe essa de em cima do muro. É sim, sim, ou não, não. O que passa disso é de procedência maligna, ele diz. Com Cristo não tem mais ou menos. Não pode haver dúvida. Ou agrada a Deus, ou desagrada a Deus. Sacrificar perto do Egito, a intenção de Faraó era isso. Significa cochear, ficar pensando em dois caminhos, em duas propostas. Morar na divisa do Egito era tão perigoso quanto estar dentro do Egito. Um exemplo, irmãos, é de Ló. Os irmãos lembram quando Deus disse a Abraão, manda Ló escolher. Eles sobem um monte e Abraão fala, Ló, pode escolher, não dá para a gente ficar mais juntos. Os seus pastores estão brigando com os meus pastores por causa do gado, das ovelhas, cresceu muito o nosso rebanho, a gente, já que você quer dividir, então vamos nos separar, pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, a escolha é sua, está nas suas mãos. E Ló então olhou para as campinas verdejantes, Ló olhou para as baixadas, e ele falou assim, meu tio, já que o senhor está me dando o direito de escolher, eu vou escolher então a Campina do Jordão. E Abraão, tudo bem, pode ficar com a Campina do Jordão, eu vou para cá então. E se você olhar direitinho, o que aconteceu? Ló não foi para Sodoma, ele foi para a beira de Sodoma. Ele foi se aproximando, ele foi encostando as suas tendas, ele foi chegando, daí a pouco Ló estava dentro de Sodoma, lá dentro. Ele ficou na beirada, por perto. Então a gente vê que ao longo do tempo, ele estava lá dentro, morando dentro daquele lugar. É um perigo ficar por perto. Me lembro de uma ilustração onde um pai era na roça,
não tinha energia, era a luz da candeia. E o pai então chegou naquele cômodo da casa, os 2 filhos, crianças, estavam olhando uma borboleta grande rondando a candeia. Ela rondava e ficava em volta do fogo da candeia, e ficava ali se aquecendo, e estava muito bom. De repente aquela borboleta caiu. Ela caiu e tentava levantar voo e não conseguia. Ela ficava rodopiando no chão com a asa queimada. E os meninos ficavam ali torcendo para ela, nem colocando a mão. E o pai olhou para os seus filhos e disse: vocês entenderam o que aconteceu, meus filhos? Ah, pai, a borboleta rodou ali, queimou a asa e caiu. Ele falou assim: eu vou falar para vocês. É assim que acontece com aqueles que ficam rodeando o calor do mundo, que acham bom aquele calor do mundo. Vai chegar um momento que vai queimar a ponta da asa, e vai cair mesmo. Agora o perigo é um predador achar essa borboleta no chão. Ela vai morrer. Meus filhos, nunca fiquem rodeando o calor do mundo por aí. Achei interessante quando eu li isso. E Billy Graham, ele fala: as pessoas não querem ouvir que são pecadoras. Para muitos, isso é uma ofensa. A cruz é ofensiva porque ela confronta diretamente o mal que domina grande parte deste mundo. E se ela confronta o mal que domina parte do mundo, ela é ofensiva para aqueles que estão no mundo. Não gostam de ouvir falar que estão longe de Deus. Faraó, o nosso inimigo, ele quer manter relacionamento. O inimigo não quer perder o relacionamento, então ele abre as portas do seu império para o povo voltar sempre que sentir saudade. Sempre que sentir falta, estão abertas as portas. Ele quer manter vínculo. Não quer cortar raízes. Essa é a ideia do inimigo. A ideia de Faraó era esta: vão, mas não vão para longe. Vão, mas se quiser, volte. Vá, mas não fiquem definitivamente. Essas são as propostas. E aí, irmãos, Moisés não quer ficar por perto. Moisés sabe que Deus quer os tirar de lá e levar para longe, para uma terra, dizia ele, que mana leite e mel. Não é por perto. E aí nós vamos para o capítulo 10 e o versículo 10. Faraó não está satisfeito. Isso acontece depois da 8ª praga, a praga de gafanhotos. Quando o Faraó diz: ô Moisés, pensa que o seu Deus tira essa praga daqui. Parece que ele vai liberar. Então ele diz: olha, vocês podem ir. Se vocês não querem ficar aqui por perto, não tem problema. Podem ir. Vai, mas nem todos. Olha só. Não vão todos. Ele permite, então, ele libera o povo ir. Os velhos, os adultos, podem ir, né? Mas deixa aqui as crianças e os jovens. Eles ficam. Esta era uma proposta ardilosa. Podem ir. Mas os jovens, adolescentes e as crianças permaneçam aqui sob o meu domínio. E Faraó então ele vai sugerir que culto a Deus, Moisés, não tem atrativos para criança. Moisés, culto ao seu Deus não tem nada para jovem e adolescente. É só para vocês. Deixem eles aqui. O Egito tem mais prazeres para eles. Para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para nossas crianças. Os prazeres do Egito são mais vibrantes, chama mais atenção. Você acha, Moisés, que criança, jovem, adolescente quer sacrificar o seu Deus, quer servir ao seu Deus? Eles não querem isso.
Então Moisés diz: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao nosso Deus. Nada pode ficar para trás. É aqui que entra uma parte preocupante, irmãos, nos dias de hoje. Ontem, depois da reunião da MCM, né, irmã Rosângela, até conversamos, as irmãs conversaram um pouco na mesa sobre isso. As crianças. E eu sempre faço essa pergunta: quem serão os nossos filhos amanhã? Que homens serão e que mulheres serão amanhã? Não vai demorar nada, vão estar com 18, 20 anos. Não vai demorar muito. E os que já têm, não demora, vai ter 40, se Jesus não voltar. Quem serão eles amanhã, irmãos? E eu comentava até com o irmão Hernani, Salomão dizia: ensina o seu filho, ensina, não é você empurrar o seu filho, obrigar o seu filho, ensina ele o caminho, para ele não tirar isso da mente, do coração. Ensina ele até quando crescer. E Faraó disse: jamais essas crianças vão ficar. Moisés disse, jamais nossas crianças vão ficar, jamais os nossos jovens vão ficar. Eles não podem ficar para trás, temos que ir todos. Essa proposta, então, irmãos, mostra a intenção do adversário, é impedir que a família toda sirva ao Senhor. Essa é a intenção. E isso aconteceria para dificultar a caminhada do povo no deserto, pensando nos seus filhos que ficaram para trás. Ah, queridos, oremos pelos nossos filhos, oremos pelos nossos jovens, oremos pelas nossas famílias, ore pelos seus sobrinhos, crianças, pelos seus netos, coloque as suas crianças nas suas orações. Eu nunca esqueço, eu preguei isso aqui um outro dia, de que Jesus chega naquele ambiente, chama o pai e fala: há quanto tempo o inimigo tem atormentado o seu filho? E o homem diz: desde a sua infância. Desde criança o inimigo atormenta meu filho. Ore pelas suas crianças. Oremos por nossas famílias, especialmente pelas crianças. E vamos lembrar da declaração de Josué: vocês podem escolher a quem vocês vão servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. Queridos, a família é um projeto do Senhor. O conceito de família é divino. É divino. Uma igreja forte se faz com famílias constituídas, e quando a família vai mal, a sociedade vai mal, a igreja vai mal, a nação vai mal, porque a família é divina. Eu estava lendo uma revista de EBD, onde o assunto era sobre as pragas divinas e as propostas do faraó Ramsés. E o autor, então, dessa lição, ele escreveu esse artigo: a família é universalmente a unidade básica da sociedade humana. A saída parcial do povo, como queria Faraó, resultaria no relacionamento e fragilização das famílias, dividindo-as. É por isso que Faraó diz: vão de maneira parcial, não levam todos. O propósito de Deus é sempre abençoar toda a família, no sentido de que ela seja salva, unida, forte, feliz e saudável. A proposta de Faraó traria resultados devastadores para o povo de Deus. Primeiro, família sem o governo dos pais, sem provisão, sem proteção e sem direção. Segundo, maridos sem as suas esposas, homens viajando no deserto e as crianças sem os pais. O inimigo então queria, usando o Faraó, para arruinar as famílias do povo de Deus. Os jovens de Israel sozinhos,
ficando para trás. Se casariam com egípcias, com idólatras. Por sua vez, irmãos, tudo ia ficar confuso. Haveria perda de identidade dos hebreus como povo de Deus. Então, se nós queremos ver essas gerações, como disse aqui, as crianças do amanhã, alcançadas por Cristo, sendo mulheres de Deus, homens de Deus, pessoas tementes a Deus, povo de Deus, não podemos fazer esse tipo de negócio. Não aceite as propostas do inimigo com relação às crianças, jovens e adolescentes. Não dá para abrir mão das crianças. Eu me lembro que num curso que uma irmã estava dando para os professores das crianças na igreja, ela dizia assim, que um dia na igreja, alguém chegou e falou para duas crianças assim, levanta para o fulano sentar. E ela falou assim, por que essas duas crianças têm que levantar para o adulto sentar? Ah, mas elas são igreja, elas são do Senhor, elas precisam ouvir também a palavra do Senhor. Que um outro adulto que já é maduro levante para o outro sentar. Deixa as crianças quietinhas ouvir a palavra do Senhor. Elas são do reino de Deus também. Elas não são a igreja de amanhã, elas já são igreja. Das tais é o reino dos céus. Vamos investir e cuidar das nossas crianças. Mas Faraó diz, deixe elas aqui no Egito. É a artimanha. E muitos irmãos hoje estão nessas fileiras, abandonando a fé, retrocedendo aos prazeres transitórios do mundo, do pecado. Essas são as propostas. Não vamos cair nessa artimanha. E a quarta, para mim encerrar esta palavra, está no versículo 24 do capítulo 10 do livro do Êxodo. Isso aconteceu depois da 9ª praga. Ele disse, então podem ir Moisés, todas as pessoas, porém, deixa aqui os seus rebanhos, deixa aqui os seus bens, fique aqui, somente fique vossas ovelhas, vossas vacas, podem ir também as vossas crianças. Então, Moisés vai dizer no versículo 26, e também o nosso gado há de ir conosco. O nosso rebanho tem que ir conosco. E Moisés vai além, irmãos, com toda a autoridade, ele diz, nenhuma unha ficará no Egito. Nada pode ficar. Porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Nós precisamos de tudo isso, dos nossos bens, dos nossos rebanhos, de tudo que é nosso, para servir o nosso Deus. Não vai ficar nada para trás. Não pode ficar nada para trás. Irmãos, a libertação de Deus é completa. Tudo era de Deus. O povo era de Deus. Os bens do seu povo era dele. Não poderia ficar nada para lá. Não poderia ficar nada no Egito. Faraó estava dizendo, adore ao Deus de vocês. Todos vocês vão e adorem, mas deixe os seus bens sob a minha influência. Eu vou cuidar dos bens de vocês. Fique aqui os vossos bens, na minha terra, no meu Egito, no meu mundo. Essa foi a proposta. Sirvam seu Deus, mas deixem os seus bens fora disso. O que vocês ganharam aqui, fica aqui. O que Deus quer, irmãos, é que nunca separemos o culto que prestamos a Ele das coisas que possuímos, dos bens que possuímos. O Senhor Jesus, Ele disse, onde estiver o seu bem, o seu tesouro, estará também o seu coração. Onde estão os seus bens? Onde estão os seus tesouros? Serão usados para quê? Moisés disse, os nossos bens serão usados para servir e adorar o nosso Deus no deserto.
sacrificar ao Senhor. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, achei interessante esse versículo que diz: honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Ele está dizendo, quando você honra o Senhor com os seus bens, Ele multiplica muito mais os seus celeiros. Concluindo, querido, o inimigo não muda a sua estratégia. Como eu comecei a falar, ele não muda as suas propostas. Ele sempre vai tentar negociar coisas na nossa vida. Ele sempre vai tentar negociar a nossa maneira de servir a Deus, como servimos a Deus. Por isso, irmãos, é tempo de decisões, Não dá para negociar. É tempo de achegar-se mais a Deus. É tempo de sair da superficialidade. Fazer um pouco mais, ou tentar fazer um pouco mais para o Senhor. Envolver-se mais com o Senhor. Achegar-se mais a Deus. Servir ao Senhor junto com a família. Não abrir mão da esposa, do esposo, do filho. Orar por eles. Coloque o joelho no chão, peça ao Senhor que o salve. Estar junto, orando junto, meditando na palavra junto, louvando junto. Essa era a ideia de Moisés. Esse era o plano de Deus. Servir a Deus também com os recursos. Não só com o nosso coração, mas com os recursos que temos, que Deus nos deu. Essa é a proposta de Deus para a igreja de hoje também. Nós fomos tirados da terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos resgatados da escravidão. Fomos tirados das garras do inimigo, diz a Bíblia, do dominador desse século. Então entreguemos de coração, de espírito, de alma ao nosso Deus. E não deixemos nada para trás, nem olhemos para trás e nem fiquemos por perto deste mundo tão tenebroso que vai passar. Feche seus olhos, eu quero orar por você também que está na sua casa. Cuidado, querido, com as propostas ardilosas do inimigo. Amado Deus, nós louvamos o nome do Senhor, porque estamos nessa noite reunidos no Teu nome. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu, nos concedeu, para estarmos na Tua casa em louvor e adoração. Nós Te agradecemos por esta palavra de despertamento, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos despertar, falar aos nossos corações, meu Deus, possamos ter os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos à Tua voz, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor nos sustenta, nos guie nos Teus santos e retos caminhos, ó Deus. Nós colocamos na nossa igreja, as famílias dessa igreja, as crianças dessa igreja, todas as crianças no altar do Senhor, meu Pai. Guarda o coração das crianças, guarda a mente das nossas crianças, protege, Senhor, o coração das nossas crianças, em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos, ó Deus, para que elas cresçam servindo ao Senhor, no temor do Senhor, guardados pelo Senhor, Pai Santo. Pedimos uma noite de paz na Tua presença e também profetizamos uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. E que o amor do nosso Deus, a graça salvadora de Cristo Filho e as consolações do Espírito Santo permaneça sobre as nossas vidas. No nome do Senhor. Amém e amém. Amém, querido? Irmãos, hoje pela manhã nós falamos com muita alegria no coração sobre o retorno da EBD domingo que vem. Também do retorno da MCM nas reuniões. Foi muito edificante a reunião das irmãs ontem. Né? Eu tive lá tocando os cânticos, fui só para tocar os cânticos lá, né? E foi um prazer.
Mas nós vamos voltar domingo que vem às 9 da manhã aqui na igreja para estudarmos